de São Paulo, que fala sobre caducidade no setor de infraestrutura. É outra lei, porque uma coisa é você pôr para caducar ou abrir um processo de caducidade sobre um contrato de concessão de rodovia, que foi o que aconteceu com a rodovia com a ferrovia da CSN no MINFRA, no governo anterior, de uma obra que não está feita, ou que uma obra está parcialmente feita. Outra coisa é do setor elétrico. Alguém conhece algum caso de caducidade no Brasil? Ninguém conhece. Nunca foi feito. O que foi feito no Brasil, no limite, foi intervenção. E, por isso, o ministro de Minas e Energia do Brasil, quando aconteceu o evento ano passado, fez esse documento, que já é público e está na rede, determinando ao órgão competente a abertura de um devido processo legal para que se aplicasse todas as penalidades possíveis, e, inclusive, possibilidade de intervenção, podendo se levar em casos de apuração de transgressões contratuais até a caducidade. E a ANEEL se omitiu com relação à abertura desse processo. E aí, independente dessa omissão que eu já denunciei, concomitante a essa medida que eu tomei de pronto, não foi verbal não, gente. Aqui, ó, documento público. Independente disso, o TCU abriu de ofício um processo de auditoria. Esse documento a imprensa tornou pública, por isso eu não tenho aqui nenhum problema em falar sobre ele. A Audielétrica abriu um processo de avaliação da Enel, quando a ANEEL deveria ter feito também. E aí, a ANEEL está dizendo o seguinte: eu apliquei multa. Multa é advinda de um processo de fiscalização, não de um processo de apuração de responsabilidade. É diferente. Só para que fique claro. Aplicar multa é um processo de fiscalização. Você fiscaliza, não está correto, aplica multa. Aqui não. Aqui é um processo que ela teria que ter aberto para poder dar resposta ao formulador de política pública, que é o governo. Aí, o TCU abriu. Está ficando claro? Qualquer dúvida, fique à vontade. O TCU, no mesmo tempo que eu emiti esse ofício para a ANEEL, o TCU de ofício, eu quero parabenizar o TCU por ter feito, abriu um processo de auditoria. E nesse processo de auditoria está escrito o seguinte deles: que a distribuidora não atendeu os critérios objetivos para abertura do processo administrativo punitivo da declaração de caducidade, pois, 2 pontos, não houve descumprimento dos indicadores de DEC e FEC isoladamente ou em conjunto por 3 anos consecutivos. 2, não houve ineficiência da gestão econômico-financeira por 2 anos consecutivos. Não foram encontradas regularidades na atuação do poder público. Não, no entanto, a ANEEL reconheceu a necessidade de aprimorar a regulação para eventos climáticos extremos. Ela não precisava nem ter falado isso, porque nós já fizemos no decreto de distribuição. Com base nos documentos do processo de fiscalização da ANEEL número tal, o apagão foi causado por um evento climático extremo, 2023, não previsto pelo Serviço de Meteorologia. As consequências do evento podem ter sido agravadas por uma lacuna regulatória no tratamento de tais eventos. Eu corrigi a lacuna lá no decreto de distribuição. Então, fora isso aqui, sabe que eu sou o tipo do gestor e o que sempre oriento minha equipe. Eu comecei na gestão pública aos 27 anos de idade, como servidor público de carreira, da segurança. Só que eu fui diretor-geral da maior autarquia do país, órgão responsável por todas as rodovias, hidrovias, portos e ferrovias do país. Eu fui secretário de Estado de Gestão Metropolitana do 2º maior estado da federação.
em número populacional, que é Minas Gerais. Eu fui secretário de Estado de Saúde do meu estado. Então, eu tive uma vida pública muito intensa e muito eclética. E eu digo que na gestão pública não vale a intenção. Vale o que está no mundo dos processos. Porque ninguém vai avaliar um gestor público daqui a 10 anos pela intenção dele. Vai avaliar pelo que ele escreveu ou pelo que ele deixou registrado, ainda mais na era da informática. Porque na minha época, estou vendo aqui minhas queridas amigas da Infra Energia, do Canal Energia, na minha época, na minha antessala no DENIT, eu tinha uma servidora e ela ficou por conta, durante 3 anos, eu como diretor do DENIT, no primeiro mandato do presidente Lula, de digitalizar em CD, nos discos, aqueles CDs dos discos de software, ou então naqueles quadradinhos, como é que chamava? Nos disquete, digitalizar tudo que eu assinava. Para que, quando eu saísse dali, eu pudesse levar e eu ter tranquilidade de quando eu fosse, porventura, questionado sobre qualquer ato de gestão, eu tivesse a mão e a hora para me dar a resposta. Por isso eu sobrevivi 30 anos de vida pública sem responder a um processo sequer. Nenhum. Meus antecessores, infelizmente, acabaram com suas vidas no DENIT, e meus sucessores também. E eu saí sem um problema, sem uma multa sequer aplicada pelo Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque eu tive o cuidado de formalizar tudo o que fiz na minha gestão. Então, o que acontece? Para concluir, essa foi a conclusão da auditoria, da Audielétrica, publicada ou divulgada pela imprensa. Então, só para que, Délis, diga o seguinte: as coisas que eu tenho visto nos últimos 3 dias não fazem bem ao Brasil. Não fazem bem às pessoas. Fake news, versões completamente distorcidas, discursos para jogar para a plateia, para poder manter voto. São coisas completamente destoadas daquilo que o Brasil precisa. O Brasil precisa de soluções para os problemas reais da sociedade. O Brasil precisa de política pública. O Brasil precisa de diálogo. E se a gente recebe críticas e a gente erra, a primeira coisa que a gente tem que ter é a humildade de corrigi-las. E aqui eu quero citar uma necessidade do Estado de São Paulo, para que fique registrado nos anais da imprensa nacional e para que eu tenha na minha consciência a tranquilidade de dizer o que vai acontecer em São Paulo se não houver uma mudança do Código de Postura e da gestão urbanística de São Paulo. Eu saí da coletiva meio-dia e meio, 1h da tarde, e gastei 1h30 para chegar no aeroporto de Congonhas. Porque tinha 16 pontos de interrupção com árvores em cima das linhas de alta tensão ou interrompendo as ruas de São Paulo. São Paulo, para a alegria de todos nós que amamos a maior metrópole do país, é uma cidade extremamente arborizada, até porque precisa de ser. Urbanisticamente, sempre foi muito bem cuidada, ou na maioria das vezes, mas, infelizmente, hoje precisa melhorar a qualidade da manutenção do seu parque de árvores, em especial fazê-lo de acordo com qualquer distribuidora que for cuidar de São Paulo. Porque as árvores no estado de São Paulo, eu pude ver isso, inclusive, de forma aérea ontem. As árvores são árvores centenárias. Então, no menor vento, e muito mais contundente em ventanias, como aconteceu no sábado,
nós vamos ter problemas de queda de galhos e árvores em cima das redes de alta tensão. E aqui eu quero dar um dado. Esse dado já é objetivo. Nós tivemos já apurado, 967 quedas de árvores em São Paulo. Mais de 850 atingiram redes de média e baixa tensão. Uma rede de média e baixa tensão, ela, em média, ela atende, numa região igual São Paulo, principalmente na capital, pela densidade demográfica, ou seja, uma região muito predial, muito verticalizada, ela atende 1.800 unidades consumidoras. Nós, a Enel, tem a responsabilidade, em São Paulo e na região metropolitana, de atender 8.200.000 unidades consumidoras. No auge do sábado para domingo, nós tivemos 3 milhões de unidades consumidoras sem energia. Se você considerar que nós tivemos 850 árvores em cima de rede de média e baixa tensão, e fizer um cálculo dessas 850 vezes 1.800 unidades consumidoras, você vai chegar à conclusão que nós tivemos quase 2 milhões de unidades consumidoras sem luz por, efetivamente, ruptura física da rede de média e baixa tensão. O que eu quero dizer com isso? Se não for feita uma política independente de quem quer ser distribuidora, e aí eu quero aqui apontar um grave erro da Enel. Realmente a Enel é uma empresa que não conhece a realidade nacional e que, se tivesse uma avaliação séria em 2019 sobre a entrada dela no Brasil, ela não seria aprovada a sua entrada no Ceará, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela não conhece a realidade do Brasil. Que ela investiu sim, e muito, e está investindo, ainda menos do que terá caso ela queira cumprir as novas metas do decreto de antecipação de renovação. Mas ela investiu muito em automação. Eu estive na Enel para cobrar plano de contingência há 30 dias atrás. Tem alguns aqui até que me acompanharam, alguns órgãos de imprensa que me acompanharam, que estão presentes aqui. E o que ela mais demonstrou lá foi a automação de rede, que custa caro. E ela, o que ela fez? Ela automatizou, diminuiu gente. O que aqui, no decreto, eu proíbo. Aumento de terceirização e diminuição de primarização de mão de obra. No decreto publicado. Ela diminuiu, ela automatizou, fez investimento e retirou gente da rua. Quando o problema é físico, quando o problema é elétrico, você, de uma central, como aconteceu, vocês lembram agora em Guarulhos, né? Teve uma rede, uma subestação, isso é importante esse dado, teve uma subestação deles, da Eletrobras, toda automatizada, e a Eletrobras negligenciou e não tinha ninguém dentro da subestação de tão automatizada que ela é, uma pipa interrompeu a energia de mais de 300.000 unidades consumidoras. Vou chegar lá, a ansiedade grande. Eu estou explicando exatamente a demagogia que está sendo feita em algumas coisas que precisam ser corrigidas. Eu vou dizer até onde pode chegar. Eu acabei de ler aqui agora o que disse o Tribunal de Contas da União. A gente teve um problema aqui com o sinal técnico da transmissão ali da entrevista coletiva do ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que tinha convocado essa entrevista coletiva para tratar da questão do horário de verão, que está descartado neste ano de 2024, e também aproveitou para
responder, de certa forma, a uma entrevista coletiva dada ontem pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, ao lado do ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal, Augusto Nardes, perdão, do Tribunal de Contas da União. Por isso ele fez menção várias vezes ao TCU e fez ali algumas frases criticando não só a distribuidora de energia elétrica Enel, que é responsável por uma grande parte aqui da região metropolitana de São Paulo e teve uma série de problemas depois do temporal de sexta-feira. O sinal estabilizou, a gente vai voltar com a entrevista coletiva e depois eu volto aqui. Vamos ouvir de novo o ministro Alexandre Silveira. Com a abertura de processo de caducidade, aí a sua pergunta estaria fácil de responder. Estamos prontos para poder decretar intervenção de caducidade. Agora, sem o devido processo legal, sabe quem vai fazê-lo? Sabe quem vai fazê-lo? Quem assumir o serviço de São Paulo. Quem assumir a responsabilidade com o povo de São Paulo. Porque você já viu alguém descumprir contrato e não tomar uma liminar para cara fora? O consumidor tem que ser protegido. O poder público existe para isso. E é o que nós estamos fazendo, como fizemos no decreto. Agora, ele tem que ser protegido com segurança e com responsabilidade. O processo de caducidade, o processo foi definido por mim. O processo de abertura do processo de intervenção ou caducidade foi defendido por escrito por mim em abril. E houve uma omissão aqui. Está sendo apurada pela Controladoria Geral da União. Não, senhor. Cabe ao Ministério de Minas e Energia, depois do devido processo legal, analisar as proposições do órgão regulador. Pergunta para o TCU. Eu acabei de ler aqui o relatório do TCU. Aqui, ó, acabei de ler. Então, você pergunta para o ministro Nardes, porque o que está escrito aqui é o seguinte: o que o TCU concluiu sobre a crise da Enel 2023? Está na auditoria do TCU. Então, você pergunta o que eu falo, e eu te respondo. Autorizar, não. A ANEEL precisa de fazer o devido processo legal. Foi o que o governador, por isso ele tem isso muito em mente, fez, quando era ministro da Infraestrutura, numa ferrovia da CSN. Só que é uma legislação em um setor completamente diferente do setor elétrico. Porque você tem alguém que tem um contrato de concessão de um serviço público, de uma ferrovia. Não está cumprindo esse contrato. Você faz um processo de caducidade sobre esse contrato. Qual a consequência? Eu pergunto para os senhores e para as senhoras. Praticamente nenhuma. E mesmo assim o contrato não foi rompido. Teve um processo e não chegou ao final sem romper o contrato. Mas qual a consequência? Nenhuma. Agora, faz no setor elétrico. Faz no setor elétrico. Sem transição, sem responsabilidade. Então, eu vou repetir. O ministro defende... Foi passagem de controle. Claro que há. O que aconteceu no Amazonas? Pelo menos está acontecendo. Vocês acompanharam isso. Aconteceu um grupo de trabalho com a participação da ANEEL, devido processo legal, regulação completamente irresponsável, uma medida provisória de 2018 que vendeu para um comerciante local por R$50 mil uma distribuidora. Aquilo é irresponsabilidade, tinha que ser denunciada e apurada. Eu tenho certeza que se a imprensa fosse no nível que é hoje, 5 anos deu para avançar muito, e tivesse acompanhando tão de perto essa medida provisória, ela não tinha sido nem editada. Não, eu não defendo nenhuma opção sem o devido. Eu defendo que a ANEEL abra o processo rápido, célere, objetivo, para apurar se ela descumpriu índices regulatórios que o TCU, ano passado, disse que ela não descumpriu, 2023.
Mas, se ela descumpriu, instaure um processo e apresente as possibilidades para o poder concedente. Quais são as possibilidades? Passagem de controle, intervenção com caducidade. Todo mundo fala em caducidade, sabe por quê? Porque não sabe o que é. Porque se soubesse o que é caducidade, falaria em intervenção com possível caducidade. Porque para se fazer uma caducidade tem que fazer intervenção. Você sabe o que é caducidade? O que é caducidade? É cancelar o CNPJ. É você chegar lá em São Paulo, ou no Pará, ou em Belo Horizonte, e dizer o seguinte: essa empresa não existe mais. Quem vai cuidar agora é quem? Quais os funcionários? Quando você cancela um CNPJ, todos os funcionários daquele CNPJ são automaticamente demitidos. Então, você tem os 3 instrumentos que a lei prevê no setor elétrico é passagem de controle, intervenção e caducidade. Para se decretar caducidade, que nunca foi feito no Brasil, precisa se fazer uma intervenção. Achar alguém e dizer o seguinte: sai daí, presidente, só tira o presidente, só põe um lá. O CNPJ continua válido, agora a responsabilidade é minha, os custos são meus, da União, os custos para fazer a gestão daquela companhia é do Tesouro, põe dinheiro. E começa-se um processo de caducidade para fazer uma nova licitação de concessão, que demora entre 1 ano e 6 e 2 anos. Pessoal, eu vou reorganizar aqui na ordem das perguntas. Então, tá? eu vejo o seguinte, Pessoal, se a imprensa quer informar o Brasil de forma adequada, eu tenho certeza que quer, é cobrar o processo legal, rápido, célere, para que, apontado as transgressões contratuais de qualquer distribuidora, nesse caso da Enel, possa se propor um processo de intervenção em caducidade. É isso que tem que ser feito. Tudo isso que nós estamos falando aqui, Délis, vai chegar nisso, vai chegar na necessidade da abertura de um processo. Se houver um devido processo legal feito pela ANEEL. É claro, está na lei. O procedimento é uma abertura de um devido processo legal que nós determinamos que ela fizesse ano passado. O órgão fiscalizador,